Olá, tudo bom? Vamos para mais uma mensagem? A mensagem de hoje, assim como todas as outras, ela é muito especial para mim. Você já parou para pensar em algo diferente? Aliás, eu vou te fazer uma pergunta, talvez você pode até se ofender. Você já chantageou Deus? Nossa, como assim? Eu não. Imagina, que absurdo isso. Chega a ser até uma blasfêmia. Mas eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu já. E muitas vezes. Eu já disse para ele: olha, vamos fazer assim. Se o Senhor me abençoar com isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Se você puder me abençoar, se você abrir essa porta, sabe, eu vou até com uma listinha e falo para ele tudo o que eu quero que ele faça. E se ele fizer a parte dele, então eu, eventualmente, irei fazer a minha parte. Hoje aconteceu algo muito legal. Legal porque foi o porquê que surgiu essa mensagem. Estávamos vindo do shopping, né? A minha família. E o meu esposo disse assim: poxa, a minha mente já está fervilhando com o que eu vou fazer, eu já estou planejando, eu já estou. Na minha mente já está tudo certinho como vai ser. Eu só preciso que Deus faça a parte dele. Essas foram as palavras do meu marido. E eu, inocente, pensei. Inocente em maneira de dizer, né? Porque a gente peca a todo momento. E eu pequei no pensamento. E Deus me repreendeu assim logo em seguida. Eu pensei e quando eu ia abrir a boca para falar, o Espírito Santo já falou: ei, peraí, deixa eu alinhar aqui os pensamentos para que você possa entender. Aí quando ele disse isso, no meu pensamento foi assim: mas o fazer é o mais fácil. Isso daí você não precisa nem ficar pensando tanto. A gente só precisa que Deus faça a parte dele, porque a nossa é garantida, a gente já sabe o que vai fazer. Ai, pobre de mim. Antes mesmo de eu abrir a boca para falar isso que eu tinha pensado, o Espírito Santo me tocou e disse: quer dizer que a sua parte é fácil? Então por que até agora você não fez o que você tem que fazer? Você vive cobrando a Deus que ele tem que fazer, que ele tem que fazer. Que a parte dele, a parte de Deus é difícil e que a sua é fácil. Mas então por que você não faz o que você tem que fazer? Gente, a parte de Deus é 99%, a nossa é 1%. E eu estou falhando nesse 1%. Eu não estava fazendo. Então o Espírito Santo ele me repreendeu. Então foi nisso que surgiu essa mensagem. Eu queria saber quantos de vocês já passaram por isso. Que entrelaçaram a vontade de Deus, mas para que você possa fazer algo para Ele tem que fazer algo para você. Então você chantageava a Deus, você pedia algo, queria te abençoar, queria fazer com que as suas vontades fossem atendidas, mas para você fazer algo a Deus, Ele teria que fazer algo em troca para você. Eu já fiz isso muitas vezes. E caí do cavalo. Por quê? Porque Deus não fez. Que absurdo. Deus não fez. Por que será? Vamos analisar, né? Vamos analisar. Eu quero compartilhar com vocês uma ilustração que titula-se Entrevista de Emprego. Quem nunca passou por uma entrevista de emprego? Talvez os jovens que ainda não tiveram o seu primeiro emprego. Mas para você jovem, você ainda vai passar, fique tranquilo. E talvez muitos de nós, a gente já passou várias vezes, né? Dependendo se nós já tivemos vários empregos, a gente já passou. E nessa entrevista, o candidato,
ele se apresenta diante de um entrevistador. Muitas das vezes não é o dono não faz isso. Ou ele contrata alguém, ou tem um funcionário específico para estar fazendo essas entrevistas. Muitas das vezes também é um psicólogo para poder analisar não só o que você fala, mas o seu gesto, a sua roupa, tudo. Para saber se você é compatível àquela vaga, para saber se você não está falando coisas que não é. Então, muitas das vezes é um psicólogo. Então, vamos tentar entender o que eu quero dizer para vocês. Esse jovem rapaz, eu dei o nome a ele de Marcos. Ele entra para poder fazer uma entrevista de emprego. E na sala está sentado um psicólogo, que eu também titulei o nome dele de Jonas Miguel. Jonas Miguel está lá com o currículo de Marcos nas mãos, e Marcos educadamente bate a porta e o entrevistador diz: pode entrar. Ele vem, entra. Como ele está sentado na mesa, ele fica parado esperando para que o Jonas peça para que ele se sente. E assim ele senta e começa. Então o entrevistador pergunta: qual o seu nome? Ele diz: me chamo Marcos Augusto de Albuquerque Alcântara de Lima Souza. Eu tenho 37 anos, tenho 4 filhos, sou casada há 17 anos e estou em busca de uma nova oportunidade de emprego. Eu estou na cidade faz 4 anos, mas eu estou desempregado, pois a minha empresa sofreu alguns cortes e eu estava no meio dessas pessoas que foram demitidas, então eu busco uma oportunidade para me recolocar no mercado de trabalho. Então o entrevistador lhe pergunta: mas o porquê que eu tenho que contratar você? Então logo o Marcos vai e fala das suas qualidades. Porque eu sou um bom trabalhador, eu sou honesto, eu sei trabalhar em equipe, eu sei falar em público, eu tenho habilidades com as mãos. Ele fala tudo o que ele é capaz. Então o entrevistador lhe pergunta: e qual o seu defeito? Ele diz: eu sou muito perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas muito certinho, gosto de fazer para que tudo venha a dar certo, eu fico muito triste quando as coisas não saem conforme planejado. Uau, que pessoa boa, né? Até eu gostaria de ter um funcionário tão bom assim na minha empresa. E lá vai aquela entrevista, aí ele quer saber aonde o funcionário mora, aí ele vê que é um pouco longe da empresa e diz: poxa, talvez não vai dar certo, porque nós temos sim vale transporte, mas eu acredito que esse vale transporte irá cobrir apenas a metade, pois você mora muito longe da empresa. Mas ele fica: não tem problema nenhum, eu venho de carro, venho de moto, eu venho a pé, eu venho de bike, eu só preciso de uma oportunidade. Então o entrevistador lhe diz a respeito do salário, a respeito dos benefícios que aquele emprego irá trazer para ele. Diz que tem convênio médico, que tem vale alimentação, vale transporte, que tem prêmio de assiduidade, acredito que eu devo ter falado correto, se não, me perdoem. Ou seja, fala tudo que a empresa vai dar para ele de benefício. Mas tem um porém, né? Hoje eu planejei, já fiz várias entrevistas antes de você, mas eu também tenho várias entrevistas para estar fazendo após. Então a nossa empresa irá entrar em contato. Se o seu currículo for bom para nós, então a gente irá lhe chamar, a gente vai te dar todos os papéis para você estar fazendo a documentação para estar iniciando. Então ele se levanta, agradece e vai embora, todo ansioso, nervoso, porque também bate aquele medo, aquela insegurança. E aí, será que eles vão me chamar? Poxa, ele disse que já fez várias entrevistas e que tem outras pessoas que também querem aquele posto, que também querem fazer parte daquela empresa. Afinal, é uma empresa muito boa. E eu tenho uma família, eu sou o provedor daquela casa. E ele sai e, para sua surpresa, antes mesmo de anoitecer, o telefone toca. Um número desconhecido, e ele atende e diz: Marcos, aqui é da empresa tal. Estamos entrando em contato porque o seu currículo foi selecionado e gostaríamos de saber se há interesse da sua parte em fazer parte do time de colaboradores. Ele não se contenta
E diz, lógico, sim, quando eu posso começar? Ela disse, amanhã mesmo pode estar vindo a empresa que estarei lhe dando todo o passo a passo, a papelada para a gente poder começar. Então ele fica super ansioso, feliz, contente e lá vai ele para aquele novo emprego. O que acontece quando a gente começa a trabalhar? A gente trabalha 30 dias, às vezes até mais, dependendo da data que a gente começa a trabalhar, para depois a gente receber o nosso primeiro salário. Existem empresas que os benefícios que ela te fala no começo da entrevista, eles só serão executados depois da experiência. Isso mesmo, tem empresa que paga o salário ao funcionário, o vale transporte, vale alimentação, porque isso é de lei, e os outros benefícios ele só vai conseguir após a experiência. Então ele precisa provar que ele realmente é uma pessoa boa, que ele trabalha bem, que ele não falta, que ele não atrasa e que ele faz muito mais do que ele falou naquela entrevista, para só depois ele ganhar o bônus, o benefício, para só depois ele fazer parte daquela empresa como um todo. Se na empresa é assim, se a gente precisa trabalhar primeiro, a gente precisa mostrar que nós somos bons, capacitados, para que a gente possa receber algo, o porquê que com Deus é diferente? Você já parou para analisar? Se você não parou, então faça isso hoje, porque eu fiz essa análise comigo. Por que que Deus ele tem que fazer algo para mim primeiro, para que depois eu possa fazer com Ele? Se Deus é fiel, isso a gente viu várias e várias e várias vezes na palavra. Não existe de ponta a ponta. Eu li algumas vezes partes da Bíblia, confesso que não li toda. E mesmo as partes que eu li como se fosse um livro qualquer. Falha minha que eu quero e vou me corrigir. E se você também fez isso, por favor, corrija. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos dar o dom da compreensão daquilo que Deus quer falar com a gente através da palavra. Mas o que acontece? Em parte nenhuma, eu acredito que não tenha que Deus falhou, que Deus deixou de fazer. Deus faz. Sabe, se tem uma coisa que Deus zela é pelo nome dele. Se ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. A diferença dessa promessa chegar a acontecer na sua vida não é se Deus vai fazer ou não vai fazer. Está em você. Você aí do outro lado da telinha que está me vendo. Isso! Ei! Para de atrasar a sua bênção. Sabe aquilo que você pediu para Deus? Para. Só está dependendo de você, meu querido. Se a bênção ainda não chegou, o problema não está em Deus. Deus é a solução. Mas o problema é você, assim como sou eu também. Eu estava impedindo a bênção de chegar na minha vida. Mas eu quero, através dessa mensagem, abrir os seus olhos espirituais, abrir a sua mente e falar, opa, percebi onde eu estava errando e vou voltar e vou fazer tudo certinho. Tudo tem um tempo, tem um protocolo, mas vai acontecer. Talvez você já esteja assim desfalecendo, pensando, comigo vai ser diferente. Você é especial, saiba disso. Jesus te escolheu, ele deu a vida por você e por mim. Mas você não é especial a ponto de ser marcado como, poxa, Deus falhou com ele, Deus falhou comigo. Não, Deus não falha. Então você é especial sim, para conquistar aquilo que Deus te deu. O que acontece? A gente quer que Deus faça algo para depois a gente fazer, certo? A gente diz assim, um exemplo bobo. Poxa, quem quer ser rico? Eu também quero, mas eu quero ser próspero. Riqueza está em dinheiro. Prosperidade, onde você colocar isso daqui, ó. A sua palavra diz, abençoado será. Onde você colocar isso daqui, ó, a planta dos seus pés, você ganhará para ti. Isso é prosperidade. Riqueza é só dinheiro. Mas uma coisa que todo mundo quer é ser rico. Então vamos seguir essa linha de raciocínio. Aí a gente pensa assim, quando a gente vai orar.
Olha que coisa triste, porque eu também já fiz isso, tá? Eu só tô contando pra vocês o que eu fiz, tá? É experiência minha. Eu não sou... Pode ter muitos erros, mas foram os meus erros que talvez você também possa ter cometido. Eu falei, Senhor, se o Senhor me abençoar aí com uma casa, com um carro, com um emprego melhor, com uma oportunidade, eu vou estar todos os dias fazendo a sua obra, eu vou para a igreja, o Senhor vai falar comigo no meu ministério, eu vou pregar a sua palavra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Sabe o que é isso? Promessa. E não passa nada mais do que promessa. E a bênção não chega e a gente fica frustrado. Poxa, agora mesmo é que eu não vou fazer porque Deus não fez a parte dele. Mas é porque a gente inverteu os papéis. Meu lindão, minha linda, coisa fofa que tá aí, presta atenção. Vamos olhar nessa linha de raciocínio como se fosse um emprego. Primeiro você trabalha. Primeiro você faz para depois receber. Oh, coisa fofa! Isso mesmo. Primeiro a gente faz a nossa parte. Como assim a nossa parte? Ó, isso não é nem para a gente ganhar, tá? O que eu vou dar alguns exemplos para você. Isso é a sua obrigação, ok? Ah, também você não vai fazer isso daqui, vai colocar numa listinha e vai falar, olha Deus, eu orei, tá? Eu jejuei 3 vezes nesse mês, eu ajudei os pobres, eu dei o dízimo, eu fui na sua igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Querido, isso é a sua obrigação. Ah, eu fui bom, eu não respondi, eu não irei. Isso é a sua obrigação. Você não está fazendo nada além da sua obrigação. Mas sabe onde mora o perigo? É quando nem isso você faz. É quando nem isso eu estava fazendo. E eu prometia que eu ia fazer. Sabe, era como se eu voltasse alguns vídeos atrás. Lembra daquele vídeo da moral de cueca? Eu estava fazendo isso. Eu estava dizendo, olha Deus, eu vou fazer, hein? Confia, porque eu vou fazer. Mentira, eu não ia fazer. Porque se eu já não estava fazendo, por que eu iria fazer? Depois que eu recebesse a bênção, depois que eu recebesse aquilo que o meu coração estava desejando, o porquê que eu iria fazer? Não faz sentido nenhum para você agora, né? Não, mas comigo é diferente. Eu iria fazer. Ok, então continua assim e vamos ver se a bênção vai chegar na sua vida. Eu acredito que, eu espero, eu oro, creio que na minha vai chegar. E eu desejo que na sua também chegue. Vamos fazer algumas coisas diferentes. Vamos fazer o que é nossa obrigação, tá? Não vamos mais chantagear a Deus, não. Ele não merece isso. Ele merece todo louvor, adoração, porque ele é digno disso. Ok? Então vamos fazer a nossa parte. É nossa obrigação irmos à igreja, é nossa obrigação orarmos, é nossa obrigação pagar conta em dia. Ah, mas as coisas tá difícil. Amém, eu creio essa dificuldade que tá vendo aí, a dificuldade também tá na minha vida, mas eu também creio no Deus que abre portas, no Deus que surpreende, que faz maravilhas sobre a nossa vida. A gente não deve dever para as pessoas, mas sim, a gente deve. Infelizmente a gente deve, mas a gente tem que arcar com as nossas dívidas. Sabe, a gente tem que ser pessoas honestas, pessoas que não deixam a ira entrar. Sabe aquela coisa assim, de dar lado à ira? Então, o dar lado é o quê? Deixa a ira passar, sabe? Fica do ladinho. Alguém te ofendeu, alguém falou alguma coisa, dá lado. Deixa, passou, já foi. Só desvia daquilo que é mal. Como diz, não ficar só nas minhas palavras, hoje eu trouxe uma coisa muito bonita. É do meu marido, porque eu não tenho. Na verdade, eu tenho, mas como a gente chegou de mudança, eu não sei aonde ela foi parar, se por um acaso eu perdi, mas eu vou providenciar uma Bíblia para mim. E eu queria ler para vocês onde eu li que Deus falou comigo, e espero que também fale com vocês. Eu acredito que essa história, todo mundo que conhece a Deus, que conhece de verdade, sabe? Eu tô tentando conhecer de verdade, eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia de ir para a igreja,
mas de ver a vida dos outros acontecer. Agora eu quero conhecer na minha intimidade e também te convido a isso. Quem já ouviu falar sobre Jó? Todo mundo, né? Todo mundo. Então vamos abrir lá em Jó. Se você tiver isso daqui, acompanhe comigo. Eu vou ler para você. Se você não tiver, só fica aí prestando atenção, tá bom? Eu vou ler para vocês Jó, capítulo 1. Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era... Presta bem atenção, vou ler de novo essa parte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Lembra? Desviava. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que no decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então Jó assim fazia continuamente. Os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra. Essas são as palavras da boca de Deus. Ninguém há na terra. Me perdi, vou achar aqui. Semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus debalde? Esse é o que está escrito aqui na minha palavra. Então eu fui procurar na versão de hoje. Então eu encontrei aqui no meu caderninho de anotações da história, porque primeiro eu tenho que fazer um rascunho, né, pra gente não se perder tanto, assim, eu já me perco bastante, vocês perceberam, mas pra mim não me perder tanto, que diz assim, que eu não tô encontrando, tem um monte de letra toda embaralhada aqui, ó, se vocês for ver, tá terrível as minhas anotações. Mas que dizia, mas aí vocês também procuram, gente, tenha intimidade com a palavra, por favor, eu só quero que vocês entendam onde eu quero chegar. Por conveniência, é isso que ele quis dizer. Por benefício próprio, será que Jó não te busca porque ele tem tudo aquilo? Porventura, tu não cercastes de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado aumentastes na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás, se não blasfema contra ti na sua face. Acredito que essa parte aqui todo mundo já leu, todo mundo já conhece a história de Jó, e quem não conhece eu convido para você ler, porque é uma história linda. Uma história linda. Gente, olha como que começa falando que Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas isso é a nossa obrigação. Sabe, Jó, ele fazia isso. Jó era um homem reto, um homem sincero, cujo Deus não se achava outro na terra igual a Jó. Aí depois aqui vem falando sobre a sua prosperidade. Aliás, antes da sua prosperidade, fala que ele tinha filhos e filhas. Também ele tinha uma família.
Também fala da sua prosperidade. Ele era um homem muito próspero. Ele tinha gado, ele tinha dinheiro, ele tinha servo, ele tinha tudo. O que eu e você talvez deseje. Só que o processo que ele passou, ninguém quer desejar, né? Não. Está repreendido. A gente até faz isso. Mas o que acontece? Uma coisa aqui que me chamou muita atenção também foi quando a família de Jó, e não é por ser próspera, não, eles eram uma família unida. A sua família é unida? Vocês costumam orar em família? Vocês costumam pagar preço um pelo outro? Jó, ele pagava o preço pela família dele. Sabe, a família dele sempre se reunia, estava todo mundo junto, os filhos faziam banquete, chamavam as irmãs, aquela coisa gostosa, aquela comunhão. Ei, queridão, linda, como que tá aí na sua casa? Tu encontra com as suas amigas e fala, ai, aquele marido que não me dá dinheiro para comprar isso. Ah, o marido encontra com os amigos e fala, eu não aguento mais aquela mulher, ela só quer saber de gastar, ela quer saber disso. Aquelas crianças não aprendem. Será que você tem feito isso? Ao invés de você abençoar os nossos, os de casa, a gente acaba falando para quem sequer gosta da gente a respeito da nossa família. Olha que coisa mais linda que Jó fazia. Ele oferecia holocausto, segundo o número de filhos dele. Ele pensava, será que os meus filhos pecaram contra Deus? Será que porventura eles fizeram algo? Então eu já vou aqui. Querido, vamos trazer para o dia de hoje? Não é muito difícil, não. Vamos orar pelo nosso marido. Vamos